Tarde. Estamos novamente aqui com o Café com Direito, eu e a minha querida colega Caroline Comim. Agradecer a Gabi também, que sempre nos acompanha, você também que está sempre nos assistindo. Encaminha essa live para mais pessoas, para que nós possamos aí estar essa tarde trazendo para vocês algo importante, né? Vamos falar sobre direito de propriedade, né? Importância dos modos de aquisição, os cuidados que a gente tem que ter, né? Todas as implicações que envolvem um imóvel, né? Então, a importância, e caso, né, se você tiver dúvida, também pode nos chamar no direct, vai compartilhando essa live com mais pessoas, porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas em relação ao direito de propriedade em si. Então, hoje, nós aqui vamos, obviamente, abranger imóveis, né, tanto rurais quanto urbanos, né, existem modos de aquisição de propriedade. Então, um dos modos de aquisição de propriedade no imóvel é um contrato de promessa de compra e venda, onde duas partes, um se compromete a entregar o imóvel e o outro a pagar. Geralmente as pessoas fazem isso de forma parcelada. E como que isso acontece? Acontece através de um contrato particular de promessa de compra e venda, onde geralmente as pessoas dão uma entrada, e nesse momento que elas dão a entrada, dependendo da entrada, obviamente elas tomam posse do imóvel, e depois, lá no final do pagamento, geralmente se faz aí a quitação desse contrato de promessa de compra e venda com a perfectibilização da escritura pública, que é um instrumento legal e correto para que você tenha realmente a propriedade do seu imóvel. Então, geralmente, conforme os negócios, obviamente, sempre se terá um contrato particular entre as partes antes, porque não é todo mundo que tem condições, né, Carol, de pagar à vista. Óbvio, tu vai me perguntar, mas tá bom, mas se eu quiser comprar à vista um imóvel, posso? Pode. E é importante que esse comprar à vista se faça mediante escritura pública, então não precisa nem o contrato hoje mais, né? Porque aí você encaminha todos os documentos, né, para o tabelionato para que se faça a escritura pública. E algo importante também, né, que para que essas transações ocorram, os impostos sobre o imóvel devem estar quitados. Então, eu tenho que estar com o meu ITR, por exemplo, da terra, regularizado. Eu tenho que estar, no caso da terra, com o CAR certo, com o CCIR da terra. É importante ter os documentos que envolvem a terra, por exemplo, para fazer essas transações. Nos imóveis urbanos, a importância de eu ter pago o IPTU, estar com o IPTU em dia, né? As taxas que envolvem o imóvel em si, né? E, obviamente, por quê? Porque sempre quando nós fizermos essa transação, nós vamos buscar a documentação, muitas vezes, do cartório de registro de imóveis. Então, nós precisamos de uma certidão atualizada dos últimos 30 dias, para que possamos olhar também se existe algum ônus em cima das matrículas, que geralmente tem. Como assim? O que é ônus, Elisângela? Existe geralmente algumas obrigações ali, né, que talvez o proprietário do imóvel tenha dado em garantia em alguma outra operação, como operações bancárias, né, como contratos de financiamento. Muitas vezes, eu comprei minha casa e a minha casa esses dias até, eu fiz algo assim, a pessoa queria vender a própria casa e ela tinha um ônus da Caixa Federal ali do financiamento. Eu instruí essa pessoa, disse, olha, faltava pouco para quitar esse financiamento. Eu disse para ela, quita esse financiamento e vende à vista o teu imóvel. Foi o que a pessoa fez, ela quitou o financiamento e vendeu o imóvel à vista, né, e teve aí inúmeras vantagens. Então, por isso que sempre que nós vamos fazer uma transação, nós vamos sempre solicitar a matrícula atualizada no cartório de registro de imóveis. Por quê? Porque podem aparecer esse ônus. Ou nos imóveis rurais, penhor, né? Penhor sobre, enfim, uma colheita, uma garantia que se tem também,
a própria matrícula está garantindo, de repente, algum financiamento, um investimento feito em compra de máquina agrícola, ou alguma operação bancária relacionada ao custeio da produção. Então, todas essas questões tem que tomar muito cuidado, né? Porque sempre é de responsabilidade do proprietário levantar esses ônus, ou seja, excluir esses ônus, quitar isso e excluir esses ônus para poder fazer novas operações. Então, uma das questões muito, muito importantes é, conforme o negócio, obviamente, sempre entender, né, que quanto mais liberado tiver a matrícula, mais você vai ter oportunidade de fazer negócios, né? Porque hoje todos os órgãos, todos as instituições que requer essa transparência, eles vão pedir sempre para examinar a matrícula. Então, um dos modos de aquisição da propriedade é através da escritura de compra e venda. Também nós já falamos em outras lives anteriormente, eu convido vocês para olhar as nossas lives anteriores, falamos sobre o usucapião. Isso é um modo de aquisição de propriedade também, e já conversamos, né, Carol? Sim. Esse ponto que a Elisângela trouxe sobre a importância de analisar a matrícula, né? E também ela traz uma segurança jurídica para quem tem a promessa de compra e venda, né? Que a gente também consegue registrar, porque tudo que está público é o que traz segurança jurídica para o negócio. Porque às vezes faz um contrato particular, aquilo ali não é registrado na matrícula, que há a existência desse contrato, dependendo da má-fé de quem está realizando a venda. Pode realizar para 1, 2, 3 pessoas a venda do mesmo imóvel e vai ter mais garantia quem averbou essa promessa de compra e venda também na matrícula. E a importância de saber olhar a matrícula do imóvel também, porque nem sempre a única restrição que está no imóvel é aquela última averbação. Pode ter outras questões anteriores, principalmente os imóveis rurais, às vezes tem outras questões anteriores que ainda não foram dados baixas. Então é interessante olhar a matrícula por inteiro e saber o que quer dizer cada termo para ter segurança, né? E hoje também tem um outro instrumento, né, que seria a escritura pública com reserva de domínio, que é uma forma de aquisição de propriedade bem segura. Portanto, exige um pouco mais do proprietário no sentido da legalização. Então, você pode fazer, por exemplo, um negócio e parcelar esse negócio tanto no ano quanto no próximo ano, enfim, 2, 3 anos. Por exemplo, vamos comprar um apartamento na planta. Você pode fazer uma escritura pública com reserva de domínio e aí estabelecer quais são os pagamentos nessa escritura, e cada vez que você efetuar o pagamento para a pessoa que você está adquirindo a propriedade, você pega o recibo e vai lá no cartório de registro de imóveis e dá baixa nos pagamentos. Então, ou seja, você faz a escritura pública tabelionada, depois registra no cartório de registro de imóveis, e aí, na medida que você vai quitando as parcelas dessa operação, você tem que pegar esses recibos e ir lá no cartório de registro de imóveis e dando baixa, comprovando, né, o pagamento dessas parcelas. Elisângela, mas isso implica bastante custo. Sim, mas é como a doutora Caroline falou. É um custo maior? Sim, mas é um nível de proteção jurídica que, caso o devedor venha ter processos judiciais, digamos, daqui 5 anos, está fazendo negócio em 5 anos, 4 anos, a vida das pessoas pode mudar. Então, se tu tiver essa garantia já no primeiro ano, fez um negócio, o negócio faz 5, 6 anos, estou pagando esse negócio durante 6 anos, e eu faço esse tipo de procedimento no cartório, eu vou ter a garantia de que a minha matrícula está protegida, e a pessoa que vai processar alguém, ou seja, um antigo proprietário, vai enxergar ali que já, esse imóvel aqui já foi vendido e eu não posso então mexer porque já está protegido. Essa importância de estar registrado na matrícula. Agora trouxe um ponto bem importante sobre os processos judiciais, porque ninguém está livre, né, de sofrer um processo ou de adquirir uma dívida. Novamente, principalmente questões de produtor rural que lidam com grandes montantes, e às vezes fica à mercê do tempo, às vezes tem prejuízo, né? Então fica vinculado a isso. Então a gente sabe que há a importância da segurança jurídica e estar público. Só é público aquilo que está registrado. Um contrato particular não traz publicidade àquele negócio jurídico realizado.
Então, a importância de saber desses procedimentos, né? E os cuidados, obviamente, que o proprietário tem que ter sobre o seu imóvel e as responsabilidades que ele tem também. Eu vejo as pessoas se confundindo muito sobre isso, né? Mas não é, por exemplo, eu tenho um imóvel, adquiriu esse imóvel, tomou posse desse imóvel, aí começa as responsabilidades sobre esse imóvel. Digamos, se é um imóvel rural, você vai ter responsabilidades fiscais, vai ter responsabilidades legais, vai ter responsabilidades sobre o meio ambiente, né? Mas eu já arrendei o meu imóvel. Continua tendo responsabilidade solidária, principalmente nas questões de licenças ambientais, né? Que hoje, cada vez mais, né, o proprietário tem que ter um cuidado muito grande nessa questão de que envolve matos e questões que envolvem o cuidado com a propriedade rural. Então, da mesma forma, um imóvel urbano, entrou no imóvel urbano, esses dias até eu vi uma pessoa que foi notificada pela prefeitura, comprou um terreno e não limpou o terreno. Então, assim, não adianta eu comprar o terreno, para investimento, pode ser para investimento, ótimo, mas não adianta eu só comprar o terreno e largar e deixar ali. Não, é minha obrigação limpar esse terreno, cortar a grama do terreno, pagar o IPTU do terreno. Então, eu sempre digo assim, o proprietário, ele tem, sim, muitas responsabilidades, ele tem o bônus de muitas das questões, muitas vezes, dos negócios, mas ele também tem um ônus, ele está sempre vigiando e sempre cuidando, porque sim, muitas vezes, conforme a situação, ele responde solidariamente por algumas questões que envolvem o seu próprio imóvel, claro, quando tem terceiros na posse dele, né? No caso de locação, que é dos imóveis urbanos, ou nas questões de arrendamento dos imóveis rurais. Então, acho que essa percepção, né, de que, bom, eu sou dono, você é dono, você está na gerência do seu negócio, eu sempre digo, tem que estar cuidando sobre todos os lados, tem que ter um olhar 24 graus para toda a propriedade, né? Principalmente em imóveis, eu vejo muitas situações onde ocorrem, né, questões estruturais, né? E até a gente tem um processo nesse sentido aqui, né, Carol? Tem questões que você, quando tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a locação desse imóvel, né? Então, tire fotos, né? Comprovando o estado atual do imóvel, né? Da data do contrato que foi feito, a locação, porque isso lá na frente depois pode ter problemas muito sérios. Mas essa rachadura não estava aqui quando eu entrei no imóvel. Mas esse vazamento não tinha. Essa parede começou a escorrer água. Então, assim, são questões que só a perícia pode comprovar no processo. Então, o que a gente orienta a fazer sempre? Entrou no imóvel, não adianta só o contrato e pensar só no dinheiro, eu tenho que pensar na estrutura geral. Então, tira foto, né? O proprietário também tem que fazer isso para se resguardar, né, daquilo que foi mau uso, será do inquilino? Ou realmente estava com problema estrutural antes? Então, são questões todas que muitas vezes vai parar lá no judiciário que não precisaria estar, né, porque se tivesse feito na origem toda uma situação bem feita, né? Tirar foto, fazer um contrato bem feito, colocar testemunhas, registrar na matrícula do imóvel, né? Ou seja, vários procedimentos. Envolve trabalho, envolve trabalho. Muito trabalho, sempre envolve, né? Eu sempre digo, quem não quer trabalhar, então não vai conseguir realmente ter uma propriedade, não vai conseguir avançar na vida e ter mais, poder ter mais a gerência sobre os imóveis, porque sim, dá trabalho. Tudo dá trabalho, né? Então, para que você faça as coisas certas, né? Porque, mas de repente, eu abandonei, está abandonado o imóvel, cuidado, né? O imóvel estiver abandonado, 3 anos, pode ser retomado pelo poder público. Então tem que cuidar. Então não adianta, como eu disse, eu peguei lá, comprei terreno, deixei o terreno lá, e a Deus dará, e passou 2, 3 anos, começou a entrar cachorro, começou a entrar cavalo, começou a entrar outras pessoas, colocar lixo ali dentro. Então, são questões que não adiantam. O proprietário tem que estar ligado, tem que estar
muito ciente, né, das suas responsabilidades em relação ao imóvel. Tem mais alguma questão? Não, só lembrando que, caso tenha alguma dúvida ou curiosidade, a gente sempre pede para que nos mande no direct ou pelo WhatsApp, porque também pode se tornar um tema aqui da live. Isso. E dizer para vocês, né, que cuidado hoje na aquisição de das propriedades, né, tomem muito cuidado, né, que às vezes eu vejo assim, as pessoas caírem em situações, por exemplo, do banco. Eu vou comprar a casa, vou financiar. Daí você pagou lá, você estimou pagar a casa em 400 mil, não fez o cálculo, quando vê, está pagando 800 mil pela casa. Então, cuidem, né? Eu sempre digo assim, as pessoas, às vezes, muito ansiosas, acabam colocando os pés pelas mãos, não tendo cuidado e a habilidade de fazer cálculos, né? Ou de procurar alguém que possa auxiliá-las, inclusive nos contratos, né? Porque os contratos de financiamento também têm cláusulas ali complicadas, que têm que ser analisadas. Talvez, muitas vezes, tem seguros impostos ali para fazer um negócio que não, muitas vezes, não precisa ser contratado. E também é importante ressaltar aqui que eu vou direto numa construtora e vou fazer um negócio direto na construtora. Cuidado também. Será que essa construtora ela tem uma incorporação imobiliária? Será que ela fez a incorporação imobiliária para poder vender as suas unidades? Ou ela é só uma construtora? Por que, Elisângela? Porque tem responsabilidades diferentes, tem proteções jurídicas diferentes, completamente diferentes. Quando eu compro de uma incorporadora, onde um prédio vai ser incorporado, é um tipo de proteção jurídica. Quando eu compro um apartamento de uma construtora, é outro tipo de proteção jurídica. Então tem que ter muito cuidado realmente quando vai fazer os negócios. Sempre oriento, consulte um advogado, busque assessoria para que você depois lá na frente não possa ter problemas. Problemas com o quê? Por exemplo, que a construtora quebrar e você ficar sem o seu imóvel. E isso, infelizmente, vem acontecendo muito, né, na nossa região, questões que não aconteciam antigamente, mas vem acontecendo por desleixo da administração, falta de prudência nos negócios. Então, cuidado. Sempre digo assim, tem pessoas que passaram uma vida inteira para comprar um imóvel e conheço pessoas que passaram a vida inteira juntando dinheiro para comprar um imóvel e caiu em golpes muito sérios aí. Tanto como eu disse, de todas as vertentes, né? E isso não é só para um ou para outro. Não estou falando mal de ninguém. Eu só estou dizendo que são problemas que acontecem, que faz parte do nosso dia a dia, trabalho, né? E que nós estamos aqui justamente para orientar vocês, né? Então tenham calma, não precisa se afobar, né, para fazer os negócios, porque certamente quando você faz os negócios bem esclarecidos, você tem mais segurança, né, e dorme mais tranquilo também para poder fazer essas operações, tá bom? Então um grande abraço a todos e até quinta-feira que vem com mais um Café com Direito.